Olá, pessoal, sejam bem-vindos nessa retomada de aulas no formato online. Eu sou a professora Laís e nós vamos ficar com a disciplina de língua portuguesa neste ano letivo de 2021. Sejam bem-vindos mais uma vez, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados e vamos juntos em mais um ano na busca pelo conhecimento, na busca por aprendizado, em mais um ano de batalha, em um ano que a gente vai começar um pouquinho diferente, mas sempre com o mesmo intuito, no intuito de conhecer, de saber, de aprender. Alunos, as férias chegaram ao fim. Já é hora de retornar. Nossa escola se sente muito alegre em encontrá-los. Aqui tem sonhos, emoções, fantasia, novas descobertas, enfim, aprendizado. Terei muita alegria em estar ao lado de vocês nessa busca pelo conhecimento, sempre tentando auxiliar, incentivar e orientá-los. Vocês trazem muita alegria para a nossa instituição e é com o coração cheio de esperança de podermos em breve nos vermos pessoalmente que nós iniciaremos esse ano letivo. Para quaisquer dúvidas ou questões que vocês queiram, contem comigo sempre para auxiliá-los nessa busca pelo conhecimento. Nossa volta às aulas será de forma remota. De forma remota, parecido com o que a gente fez o ano passado. Então, nós vamos disponibilizar o material para vocês, nós vamos postar as videoaulas, tudo de forma online, né? Para quem tem esse recurso. Para quem não tem, a escola também vai disponibilizar o material. Então, a gente vai continuar trabalhando de casa para que possamos, em breve, nos encontrarmos pessoalmente. Querido aluno, a ordem é para que continuemos em isolamento social, para podermos finalmente vencer esse vírus. E temos certeza que venceremos. E em breve estaremos com nossas atividades em sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue uma sequência de atividades para realizarem em casa. Essa sequência de atividades que eu descreverei é exatamente o que a gente fazia. O que é que nós faremos de diferente? Nós estamos tentando aperfeiçoar o que já foi bom, melhorar aquilo que não foi tão bom. Então, vocês podem procurar realizar essas atividades para que fique um pouco melhor de acompanhar e chegarmos a um final satisfatório. As atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada. Então, essa semana eu vou disponibilizar uma atividade para vocês, na próxima semana outra, por exemplo. Então, é nessa sequência que deve ser organizado no caderno. Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado, de preferência com o caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ajuda para realizá-las. Essa solicitação de ajuda será sempre no horário destinado da aula do professor. Então, por exemplo, segunda-feira, vocês terão o horário de português, produção e religião. Isso significa que caso surja alguma dúvida, nesse período no horário da tarde, vocês podem solicitar essa ajuda ao professor. Tá? Na segunda-feira é o dia da nossa disciplina, então fiquem à vontade para pedir ajuda, para sanar quaisquer dúvidas. A sequência das atividades é sugerida por dia. E para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo, não deve deixar acumular atividades ou querer fazer em um único dia. Nós tivemos muitas dificuldades no ano passado, acredito que quem teve essa prática também ficou difícil. Então, para que as coisas caminhem de uma maneira um pouco mais
fluente, mais objetivo. O professor pediu a atividade, não deixe acumular, faça assim que puder. De preferência no dia que foi passado, porque no próximo dia vai vir um outro professor com a outra proposta de atividade. Ao fazer os registros, deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o documento de registro de suas tarefas no seu caderno. Não se esqueça de colocar a data do início, não se esqueça de colocar a disciplina, de colocar o professor. E importante, não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que você tiver disponível em casa. Isso é muito importante para nós de língua portuguesa. O que é que eu tenho disponível na minha casa? Eu tenho revista, tenho jornal, eu tenho gibi. Qualquer coisa que tiver ao seu alcance deve ser lido. Essa leitura diária vai nos ajudar bastante. Precisamos manter os cuidados. Parece repetido, mas não é. Vocês devem estar acompanhando e o nosso quadro brasileiro não está muito favorável. Para isso, a gente precisa manter os cuidados. E aí, como está na imagem, infelizmente ainda não acabou. Então, lavar as mãos, usar máscara, manter distanciamento, evitar aglomeração e não compartilhar objetos para ver se nós conseguimos sair dessa pandemia que está se alastrando há um bom tempo. A nossa disciplina de língua portuguesa tem muitos objetivos. Para iniciarmos este ano letivo, eu trouxe para vocês alguns objetivos da disciplina para agora. Então, vejamos. O nosso objetivo é transmitir habilidades acadêmicas. É claro que na academia, na escola, na academia que a gente fala, é a academia como ciência, tá? A gente vai querer saber coisas acadêmicas, né? Mas não apenas acadêmicas. Nossa função, além de transmitir os conhecimentos da disciplina, é também passar para vocês uma contribuição social, para que quando vocês saiam da escola, levarem formação humana também. Proporcionar um ambiente agradável, aconchegante, dinâmico de aprendizagem. O nosso ambiente, por hora, é esse ambiente aqui das videoaulas, do WhatsApp, para ter um feedback, para ter um retorno das atividades de vocês. Então, esse ambiente deve ser o mais favorável possível e auxiliar vocês a descobrirem novas coisas, talvez novos interesses. Como se trata de uma turma de 9º ano, a gente sempre trabalha na perspectiva de que vocês optem, caso queiram, para fazer o processo seletivo do IFRN e fazer cursos técnicos. Então, nós sempre tentamos dar todas as ferramentas para que os alunos possam optar por aquilo que eles desejam. A divisão da disciplina segue da seguinte forma. Vocês terão, semanalmente, 4 aulas de língua portuguesa e 2 aulas de produção textual. Este ano, eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. E o que é que vai tratar essa língua portuguesa? Nós vamos tratar de aspectos das normas gramaticais, de ortografia, de vocabulário. Já a produção de texto vai se centrar mais na leitura e na produção escrita. E essas 2 aulas de produção textual serão com a professora Marizélia. Então, nós teremos 4 aulas de língua portuguesa e 2 de produção. Ainda não temos essa divisão assim de 4 aulas como presencial. Então, vocês por hora vão ficar com 1 hora de aula de língua portuguesa, 1 hora para a produção textual, e quando nós estivermos de forma presencial, aí a gente vai dividir dessa seguinte forma. É necessário, só para lembrar mais uma vez, que vocês reservem
uma matéria do caderno para cada disciplina. Então, português não vai ter só uma matéria no caderno de vocês. Vai ter uma para português e outra para produção, né? Que são ensinos interligados, mas que precisam de lugares diferentes. Nós fizemos essa divisão de língua portuguesa por acreditarmos que a produção textual ela é tão importante para os processos internos e externos à escola, que precisa de um olhar mais individualizado sobre isso. Portanto, ficou dividido 2 aulas para a produção textual. Mas não significa que a professora de português não vá trabalhar com textos. Claro que sim. Não se concebe o ensino de língua portuguesa dissociado de textos. Então, nós vamos estudar gramática, as normas para a boa escrita da língua, mas é uma gramática contextualizada, ela vem no texto, ela vem no contexto de produção. E isso vai estar sempre associado ao ensino da língua portuguesa. Nós veremos as normas, vamos ver as relações de sentido, vamos estudar a nossa língua de uma forma mais sistemática. A avaliação de vocês será feita através da realização das atividades, por isso que é muito importante que vocês, ao realizarem a atividade, procurem um professor para enviá-las, mas também não é só aquela atividade. Através desse período, nós podemos perceber o comprometimento que o aluno tem, a gente pode também tirar para avaliação a pontualidade na entrega e a organização do material, o interesse em fazer a tarefa, demonstrar interesse em compreender o conteúdo, demonstrar interesse em realizar as atividades, tudo isso vai contar como avaliação. Então, a gente vai fazer a avaliação da forma que pudermos através dos recursos que são disponibilizados. De vez em quando, algumas pessoas, se não perguntam, às vezes as pessoas pensam, e eu coloquei aqui como uma pergunta motivadora para a gente tratar hoje: por que estudar português? Você já pensou? Por que estudar português se essa é a minha língua materna? Se eu sou um falante do português nato, desde criança, eu fui ensinado a falar essa língua e eu já domino as regras de comunicação. Então, por que ter uma disciplina só para o ensino de uma língua que eu já sei? Para responder isso, eu elenquei aqui 8 motivos pelos quais você precisa estudar português. Então, vejamos. Português deve ensinar, ela ensina a disciplina na escola, a gente se expressar melhor. Não significa que uma pessoa que não estuda sistematicamente não possa se expressar, mas a gente vai ter mais recursos para assim fazer. Estimula o gosto pela leitura, aumenta o seu repertório, o seu vocabulário, evita que o internetês saia da internet, é essencial para você estar bem informado, é a 7ª língua mais falada do mundo, é a base para a compreensão de outras disciplinas. Essa aqui eu queria dar uma chamada de atenção. Todos vocês bem sabem que, assim como a língua portuguesa, as outras disciplinas não trazem questões que não sejam contextualizadas. Dificilmente uma questão, por exemplo, de matemática vem só um cálculo. Normalmente, ela vem inserida em um contexto e aí desse contexto você vai tentar depreender qual é a fórmula, qual é o cálculo que deve ser realizado. Essa sua compreensão de qual é o cálculo que vai ser realizado parte da compreensão da nossa língua, da língua portuguesa. Então, estudar português vai fazer sim com que você possa sair melhor em matemática, já que você compreende as situações levantadas. E desenvolve a imaginação. É claro que um leitor de língua portuguesa, de textos múltiplos,
vai pensar em como seria aqueles personagens, como seria na minha imaginação esse cenário. Então, o mundo da imaginação deve ser despertado pela leitura, pela nossa língua. Então, estudar português ela é muito importante. Importante, sobretudo, para que nós possamos dominar o nosso próprio idioma, para que nós possamos fazer o melhor uso possível da língua que nós falamos. A nossa atividade da semana, ela é uma atividade mais de sondagem, para tentar perceber como é que vocês estão em relação ao estudo, a compreensão de língua portuguesa. Então, nós temos duas questõezinhas. Primeira questão. Leia a charge abaixo, publicada em 21 de março de 2020. É importante destacar que, geralmente, nas charges, são representados fatos ocorridos numa determinada época, num determinado contexto econômico, cultural e social. A gente já sabe que em 21 de março de 2020 nós estávamos no início dessa pandemia. Então nós temos aí hashtag TMJ e aí embaixo tamo junto, mas tem um X, né? Lá embaixo nós temos novamente TMS e está escrito tamo separado, para evitar um mal maior. Sobre a charge, nós vamos responder as questões da letra A e da letra B. Vocês devem copiar no caderno de vocês, colocar a resposta e depois disponibilizar essa foto para o professor no privado, ok? A segunda questão fala um pouco mais sobre esse contexto que nós estamos inseridos e busca saber um pouco mais de vocês. Diz assim: pandemia, Covid-19, isolamento social, medidas de prevenção. Parece um circuito fechado, um ciclo sem fim. Há um ano fomos surpreendidos com uma avassaladora mudança. E cá estamos nós, vivendo, sobrevivendo em meio ao caos. O que mudou em mim? O que eu me tornei? O que eu vejo quando olho para o futuro? Qual será o melhor aprendizado que podemos levar desses tempos em que o otimismo e as boas vibrações precisam ecoar mais longe? Pessoal, a resposta para essa pergunta deve ser construída a partir desses questionamentos, mas não feito com frases soltas. Eu gostaria que essas perguntas aqui motivassem vocês a escrever um pequeno parágrafo, tá? Um pequeno parágrafo incitado por essas perguntas, mas não precisa ser necessariamente só essas respostas. Vocês podem colocar um pouco mais do que foi pedido. O que eu gostaria que vocês fizessem aqui? Que vocês fizessem uma análise, que vocês repensassem nesse período de um ano atrás para agora, né? O que é que mudou? O que é que vocês podem elencar? O que podem descrever do que mudou, não no mundo apenas, em você, em relação à escola, em relação à sua casa? Pessoal, a nossa aula de hoje é um pouco mais instruir, né? Instruir de como será a nossa volta às aulas e também para acolhê-los nesse início de ano letivo, para nos reencontrarmos, para começar a conversar. Assim que tiverem as respostas para a atividade, podem me enviar. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.